Oi, pessoal! Sabe quando a gente vai provar uma sopa e pega só uma colheradinha para saber se a panela inteira tá boa? Então, a ideia por trás da amostragem é basicamente essa. É como a gente pode entender um universo gigantesco olhando só para um pedacinho dele. Mas claro, tem um segredo aí. Essa colherada tem que ser tirada do jeito certo para representar o todo. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. E aí fica a grande pergunta, né? Como é que se faz para saber o que uma população inteira pensa ou sente, sem ter que literalmente falar com cada uma das pessoas? Pensa bem, numa eleição, na satisfação dos clientes de uma marca gigante ou até num estudo médico. É simplesmente impossível falar com todo mundo. É por isso que a gente precisa de um método bem inteligente que permita que um grupo pequeno conte a história do grupo grandão. Bom, para a gente não se perder, aqui está o nosso roteiro. Primeiro, vamos entender os dois caminhos principais da amostragem. Depois, a gente mergulha de cabeça no que é considerado o padrão ouro, que é a amostragem probabilística. E para fechar, a gente vai ver as ferramentas na prática: a aleatória simples, a estratificada e também a por conglomerados e a sistemática. Bora lá? Certo, então na hora de escolher uma amostra, a gente se depara com uma encruzilhada. Basicamente, são dois grandes caminhos. E olha, a escolha entre um e outro é o que separa um simples palpite de uma descoberta científica de verdade. E esses caminhos são esses aqui. A amostragem probabilística, que a gente também pode chamar de aleatória ou casual, e a não probabilística. O nosso foco aqui vai ser todo na primeira, na probabilística. E o motivo é simples. É ela que dá a segurança para a gente poder dizer que o resultado daquela pequena amostra vale sim para a população inteira. E qual é a grande diferença entre elas? É crucial. Pensa assim, na amostragem probabilística, cada pessoa da população tem uma chance matemática conhecida de ser escolhida. É um sorteio 100% justo, sabe? Já na não probabilística, a coisa muda. A escolha é meio na base da conveniência, do julgamento de quem pesquisa. É tipo sair na rua e entrevistar as primeiras pessoas que aparecem. Dá pra sentir a diferença de credibilidade, né? Então vamos lá, vamos mergulhar fundo nesse tal de padrão ouro. A amostragem probabilística é, sem exagero, a coluna vertebral de qualquer pesquisa séria. E a mágica dela tá toda no poder do acaso controlado. E o que ela é, na prática? Pensa num sorteio. Simples assim. É como se a gente pegasse todos os nomes da população, colocasse num chapéu gigante e tirasse alguns. Só que, e esse é um só que bem importante, para esse sorteio ser justo de verdade, tem uma regra de ouro. A gente precisa ter a lista completa de todo mundo, sem exceção. Cada pessoa, cada unidade tem que ser conhecida e identificável para poder participar do sorteio. Ok, vamos começar pelo começo, pela forma mais pura e, bem, simples de fazer isso. É a amostragem aleatória simples. Pensa nela como a base de todas as outras que a gente vai ver. Aqui tem uma palavra muito importante: homogênea. O que isso quer dizer? Quer dizer que a população que a gente está estudando é toda meio parecida, pelo menos na característica que nos interessa. O exemplo clássico é uma fábrica de parafusos. Em tese, um parafuso é igual ao outro. Então, para testar a qualidade, a gente pode simplesmente sortear alguns e pronto. Para isso ficar bem concreto, vamos a um exemplo. Imagina que uma clínica com 500 pacientes quer saber o nível de satisfação com o atendimento. A meta é conseguir uma amostra de 2%, ou seja, conversar com 10 pacientes. A pergunta é, como escolher esses 10 de um jeito que seja puramente aleatório? Bom, o processo é aquele do sorteio clássico que a gente já falou. Passo 1, escreve o nome de cada um dos 500 pacientes num papelzinho. Passo 2, joga tudo numa urna, num recipiente. Passo 3, e esse é importante, mexe bem para garantir que a sorte seja o único fator em jogo. E, finalmente, passo 4, tira 10 nomes de lá. Pronto. O resultado é que cada um daqueles 500 pacientes teve exatamente a mesma chance de ser escolhido. É simples, é justo e é muito, muito poderoso. Tá, mas e se a nossa população não for homogênea como os parafusos? E se ela tiver subgrupos, grupos bem diferentes que são importantes para a pesquisa? Aí, a amostragem simples já não dá conta. A gente precisa de uma técnica mais sofisticada, uma espécie de aleatoriedade inteligente. Se antes a palavra-chave era homogênea, agora é heterogênea. Ou seja, a população é dividida, tem características diferentes. Pensa numa pesquisa sobre futebol no Brasil. A opinião de quem torce para um time do Sul pode ser bem diferente de quem torce para um time do Nordeste, concorda? Se a gente não tomar cuidado, pode acabar ouvindo mais um lado do que o outro. Para garantir que todas as vozes sejam representadas na proporção certa, a gente usa a amostragem estratificada. Vamos voltar para o nosso exemplo da clínica.
Agora, vamos imaginar que existe uma suspeita lá dentro de que homens e mulheres são atendidos de formas diferentes e, por isso, têm opiniões diferentes. Se a gente fizesse um sorteio simples, por acaso, a gente poderia acabar com, sei lá, 9 homens e só uma mulher na amostra. Essa amostra não ia dar um retrato fiel da realidade, né? A solução para isso é genial. Olha só como funciona. Primeiro, a gente divide a população total em grupos, os tais estratos. No nosso caso, o grupo dos homens e o grupo das mulheres. Aí, em vez de um sorteio só, a gente faz 2 sorteios aleatórios, um dentro de cada grupo. A gente sorteia, digamos, 5 homens da lista de homens e 5 mulheres da lista de mulheres. Depois, é só juntar todo mundo. O resultado? Uma amostra final de 10 pessoas que garante a representação dos 2 grupos, simples e eficaz. Legal! Agora, para fechar nossa kit de ferramentas, vamos dar uma olhada em 2 outras técnicas probabilísticas. Elas são especialmente úteis para pesquisas bem grandes, porque trazem eficiência sem abrir mão da aleatoriedade. A primeira é a amostragem por conglomerados. A ideia aqui é pensar em pacotes ou grupos que já existem naturalmente na população. Imagina fazer uma pesquisa nacional com estudantes. Sortear estudantes um a um pelo Brasil inteiro seria uma loucura logística e caríssimo. Então, o que se faz? A gente sorteia os grupos. Em vez de sortear alunos, a gente sorteia escolas. Ou, em vez de sortear idosos, a gente sorteia asilos. Vamos a um exemplo prático. Uma pesquisadora quer estudar os efeitos da atividade física em mulheres na pós-menopausa. Tentar listar todas as mulheres com esse perfil na cidade seria um trabalho enorme. Mas o que ela pode fazer? Ela pode listar todas as academias de ginástica da cidade. Essa lista é bem mais fácil de conseguir. Aí ela sorteia aleatoriamente, digamos, 2 academias. E a pesquisa dela vai acontecer apenas com as mulheres que se encaixam no perfil dentro daquelas 2 academias sorteadas. É muito, mas muito mais prático. E, por fim, a amostragem sistemática. Essa é a ótima para quando a gente tem uma lista ou uma fila. Funciona assim. Primeiro, a gente define um intervalo. Por exemplo, vamos selecionar uma pessoa a cada 8. A parte do sorteio, a aleatoriedade, acontece só no comecinho. A gente sorteia um número entre 1 e 8. Digamos que saiu o número 3. Pronto, o primeiro selecionado é o terceiro da lista. E os próximos? É só ir somando o intervalo. O próximo vai ser o 11º, 3 mais 8, depois o 19º, 11 mais 8, e por aí vai. É um sistema, um método, mas com aquele pontapé inicial aleatório que garante que o processo todo seja justo. Então, no fim das contas, depois de passar por todos esses métodos, qual é a mensagem principal? Muita gente foca no tamanho da amostra, mas o verdadeiro segredo, o que dá poder e credibilidade a uma pesquisa, não é o tamanho, é um método de escolha. É ter um processo justo onde cada elemento da população teve uma chance real de ser escolhido. É isso que faz um pequeno grupo ser um reflexo fiel do universo inteiro. Então, fica aqui uma provocação. Da próxima vez que alguém se deparar com uma pesquisa de intenção de voto ou com os resultados de um estudo científico, talvez a primeira pergunta não devesse ser qual foi o resultado. Talvez a pergunta mais inteligente seja, peraí, como eles escolheram as pessoas que participaram disso? A resposta para essa pergunta, como a gente viu, pode dizer tudo sobre se dá para confiar ou não naquela conclusão.